A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, todos os nossos telespectadores que nesse exato momento estão conectados conosco, sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento estamos em mais um sábado com o nosso programa Âncora da Esperança. O programa que vai levar a palavra de Deus para a sua casa, para a sua vida, para o seu coração. E como de costume, estamos com convidados especiais com o objetivo de glorificar o nome do Senhor Jesus. Estamos com a missionária Alexânia Cisnando e a nossa querida irmã cantora Leidiane Barros. Vamos juntos nesse trio abençoado levar a palavra de salvação para você. Lembrando que você que está aqui no canal do YouTube, já se inscreva aí nesse canal, deixa o seu like, já pega o programa e compartilhe com os nossos irmãos e amigos. Mas, para dar continuidade, vamos iniciar com oração. Eu convido você que está aí do outro lado a estar orando conosco para iniciar esse programa abençoado, que eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, mais um sábado nós estamos aqui, Senhor, desse programa Âncora da Esperança, com o objetivo de levar a palavra de salvação para os nossos telespectadores, que através do mesmo o Senhor possa abençoar muitas vidas e que o teu nome seja glorificado. Se conosco neste programa, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Missionária Alexânia, cantora Leidiane, fique à vontade. A paz do Senhor, povo de Deus, que alegria estarmos mais uma vez aqui, juntos e conectados com o Senhor, para apresentarmos mais um programa que com certeza vai falar o seu coração. Programa Âncora da Esperança. Eu queria até fazer uma pergunta, presbítero Heraldo, para você que está aí em casa. Você já compartilhou o nosso programa com alguém? Seja canal de bênçãos e compartilhe esse programa com outras pessoas, porque algum curioso com certeza já deve ter dado uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube. Temos vários programas, vários temas. O Senhor tem falado aos nossos corações e falado a muitos corações, tanto dos que estiveram aqui conosco, quanto aos nossos telespectadores que estão em casa, ouvindo, participando ativamente aqui do programa. Então, seja um abençoador do programa, compartilhe, ajude essa palavra de vida, de fé, que o nosso objetivo é somente esse, né, presbítero Heraldo? Exatamente. Falar do amor de Deus, da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus está voltando e é a nossa missão proclamarmos o seu nome. Então, faça a sua parte, compartilhe esse programa com alguém e seja canal de bênçãos. Então, só gratidão Glória por a Jesus. mais uma vez estarmos aqui, hoje com a nossa regente geral, né, do Círculo de Oração, uma das regentes gerais aqui do Círculo de Oração, que vai cantar. Hoje ela não vai reger, né, Leidiane? Hoje ela vai cantar. A Leidiane, a Leide Regente, também é cantora, adora ao Senhor nas congregações. E hoje ela veio cantar, adorar a Deus conosco aqui no programa. Agora é a sua vez, Leidiane. Fale com o nosso público que está em casa. A paz do Senhor Jesus a todos. Para mim é motivo de muita alegria poder participar, poder contribuir com a obra do Senhor, né? Porque eu sei que muitos estão ouvindo, vão ouvir, e sei que esse programa é muito edificante para muitas vidas, tem alcançado almas, que esse é o principal ponto deste programa, que é alcançar almas. Glória a Jesus, isso mesmo. Alcançar almas. E como a missionária Alexânia falou, do tema, todos os nossos programas têm um tema diferente. E o tema do nosso programa de hoje é muito interessante e muito impactante para abençoar a sua vida. E eu gostaria que a missionária Alexânia falasse um pouco melhor do nosso tema do programa de hoje. O tema, nossos programas sempre são temáticos, né? Todos eles temas vêm com abençoados, tema. exatamente. Ver se já apareceu aqui, ainda não, mas acho que deve ter aparecido já. Vai já aparecer. É um tema que nós vamos tratar à luz da Bíblia, irmãos, sobre um assunto que muitos sofrem por sentir esse tipo de sentimento chamado culpa. Culpa. Apareceu, e a gente vai falar sobre isso. Está aqui, ó. Entre a culpa e o perdão, o caminho se chama graça. Entre a culpa e o perdão existe um caminho. E o nome desse caminho é a graça. Que graça é essa? De que graça nós estamos falando, hein, cantora Leidiane? Que graça será essa? Que graça é essa, presbítero Heraldo, né? Entre a culpa e o perdão existe um caminho.
e ele se chama graça. Nós vamos tratar sobre esse assunto hoje, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Se você crê na Bíblia, se você acredita que ela é a palavra de Deus, que tudo que contém na palavra de Deus foi deixado, foi revelado a nós como palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus e ela veio porque ela tinha um propósito a ser cumprido nas nossas vidas. Se você crê na Bíblia como fonte de vida e como palavra de Deus, fique atento, porque serão palavras que serão extraídas da Bíblia para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé. E para que, se vocês hoje estiver vivendo essa culpa, né, num estágio emocional, de tristeza emocional, espiritual, da culpa, você está convidado a ir conosco até o fim e meditar conosco sobre a graça de Deus que nos alcança e nos alcançou. A graça de Deus nos alcança. Mas antes de a gente começar a falar, né, presbítero? Vamos cantar, né? Vamos adorar Para não ficar Jesus. muita conversa, assim, muita falação. Vamos ouvir a Leidiane adorando ao Senhor. Vamos cantar, adorar a Deus com a Leidiane. Glória a Jesus. E você que está aí do outro lado, adore a Deus também, porque Deus vai te abençoar através do louvor da nossa cantora. Mar ao
Jesus. A palavra de Deus é escudo. É por isso que a Alexânia frisou muito bem na introdução do programa, que você que crê na Bíblia, não é isso, que tem fé à luz da palavra de Deus, o nosso programa de hoje, vamos falar da graça de Deus através da Bíblia Sagrada. E missionária Alexânia, cantora Leidiane, só lembrando que esse é um programa realizado pela nossa igreja aqui em Canaã dos Carajás, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão. Não é isso? O pastor presidente é o pastor José Hamilton de Amarante e a missionária Alzira, sua esposa mesma, é a idealizadora desse programa abençoado que acontece todos os sábados. Todos os sábados nós estamos aqui levando a palavra de Deus até o seu lar, não é, missionária? E se de repente tem algum ouvinte, né, algum telespectador que não é da nossa igreja, que está vendo nosso programa pela primeira vez, você é convidado a participar conosco nos nossos cultos, domingo, segundas, quintas-feiras à noite, às 19h30, e domingo pela manhã às 8h30 na Escola Bíblica Dominical. E temos culto em todas as congregações também, né, presbítero? Então, exatamente. Você é convidado a adorar a Deus conosco. Vem participar dos cultos da nossa igreja e vai ser abençoado, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Missionária Alexânia, hoje nós estamos com esse tema abençoado, entre a culpa e o perdão. O caminho se chama graça. Não é isso? Em meio ao mundo terrível que a gente vive, de violências, de falta de amor, não é isso? Muitas das vezes a gente encontra pessoas que se sentem culpados, que se sentem se perguntando e se questionando o que fazer, onde está a saída. Então, no programa de hoje nós vamos apresentar uma saída chamada graça para você. Não é isso? Talvez você encontra sem saída, sem solução. Não é isso? Então nós viemos aqui em mais um programa Âncora da Esperança para dizer para você que entre a culpa e entre o perdão, o caminho para você chama-se graça. Mas, missionária Alexânia, você não vai pregar ainda não, agora você vai ministrar, porque nós vamos ouvir mais louvores da cantora Leidiane Barros, não é isso? Mas clareie um pouco mais para a gente sobre esse tema. Entre a culpa e o perdão, o caminho chama-se graça. Enquanto você estava falando, presbítero Heraldo, eu estava lembrando daquela série The Chosen, não sei se vocês assistem ou se assistiram, e eu estava observando assim os discípulos de Jesus, porque a série, ela fala, não é de Jesus, ela fala da vida dos discípulos, as pessoas que Jesus escolheu para andar com ele. E quando a gente olha o perfil de cada uma, como tem defeitos, né? Cada um deles tem os seus defeitos. Aí a gente vê, meu Deus, Deus escolheu essas pessoas assim, nervosa, agoniado, estressado. Outros não, outros eram calmos, mansos, né? Mas Deus escolheu todos eles com seus defeitos e é interessante, Ele nos escolheu também, cheio de defeitos. E esses nossos defeitos, Leidiane, nos levam ao erro. Muitos de nós já erramos, todos nós já erramos. Imensas vezes. Quantas vezes nós erramos? Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, nós somos pecadores mesmo, nós pecamos, somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. O problema, presbítero, é que muitos se sentem presos ao seu pecado, se prostram e sofrem pelo seu pecado, acreditam que ninguém vai perdoá-los e às vezes nem eles mesmos conseguem se perdoar. A gente vê como Pedro. Pedro negou Jesus, né? Depois que Jesus foi preso. E depois que Jesus manda chamá-lo, chama também a Pedro. Pedro estava longe, com vergonha. Jesus já estava com seus discípulos. E chama também a Pedro. Eu quero falar com Pedro. Pedro se sentia impróprio para estar com Jesus e com os discípulos, por causa do seu erro, né? Então foi preciso o Senhor Jesus chamar Pedro. Pedro chegou, confessou o seu pecado, pediu perdão, disse: Senhor Jesus, tu sabes o quanto eu te amo. E quantos de nós está vivendo esse dilema, né, Leidiane? Que ama a Deus, ama estar na casa de Deus, mas sofre, tem sofrimento interno, angústia. Por quê? Porque sofrem pela culpa. A culpa de um pecado que Jesus já perdoou faz tempo, mas ele mesmo ainda não se perdoou. E hoje nós queremos falar desse assunto, falar da graça de Deus tão maravilhosa que você só precisa receber em sua vida.
e sentir o perdão de Deus para a tua vida. Glória a Jesus, exatamente. Então, pare de se sentir culpado, não é isso? Porque Jesus já te perdoou, a graça dele te alcançou. É por isso que tem um texto bem interessante em Romanos capítulo 5, versículo 20, não é isso? A palavra de Deus, ela fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Então a graça de Deus, ela superabundou qualquer pecado, qualquer falha sua. Então, através desse programa, meu amigo, você que está aí do outro lado, nos assistindo e ainda não é crente, Jesus ama você e o desejo dele é te dar oportunidade de salvação. Então, que você possa entender que o amor de Cristo Jesus para com você é extraordinário. É por isso que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a missionária falou algo interessante sobre a série, não é isso? Que conta a história dos discípulos, todos eles são falhos. E nós também somos falhos. É por isso que Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então a misericórdia de Jesus, a graça de Jesus para com a sua vida, ela é infinita. Glória a Jesus. Então vamos continuar adorando, missionária Alexandre, com a nossa cantora que está aqui. Vamos cantar mais um pouquinho com a Leidiane. É isso aí, vamos adorar. Você que está aí do outro lado, deixe Jesus falar com você através dos louvores. Destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Foi dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus concedeu. Leidiane, depois tu vai terminar de cantar esse hino, mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pedir para a nossa mídia e a nossa sonoplasta de sempre, todos os programas, a irmã Andreane, abençoada, ela vai tentar achar bem ali a história dessa canção. Quem foi o autor e por que ele fez essa canção? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente não sabe qual era o dilema que esse compositor estava vivendo quando ele quando ele compôs essa música. Mas ele diz enfaticamente, hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Quem sabe, fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Aí entra a licença poética, né, da canção. Mas com certeza eu entendo que ele deveria estar vivendo algum sofrimento. E quem sabe se esse sofrimento não era uma culpa que ele carregava com ele de estimação. Porque tem gente assim, presbítero Heraldo, que leva o sofrimento dele de estimação para a vida toda. Não é, Leide? Tem gente que pega o sofrimento dele e a culpa e bota dentro de casa, põe debaixo do braço e cria como se fosse a estimação dele. É um bichinho de estimação.
Então vive a vida inteira se culpando, sofrendo, envergonhado por uma culpa. E eu não sei se esse é o caso do compositor desse hino, mas com certeza, o sofrimento citado na canção, ele deveria estar passando por algum sofrimento. E foi restaurado quando encontrou com o Senhor Jesus. Ou melhor, quando o Senhor Jesus o encontrou. Porque eu acredito que foi Ele que nos achou. Exatamente. Porque Ele não está perdido para a gente achar. Jesus não está perdido para a gente achar Ele. Jesus está aí, chamando por nós, nos amando, declarando seu amor por nós, declarando seu amor por você, o cuidado dele por tua vida, por tua alma. Então Jesus não está perdido, então a gente não vai encontrar Jesus. Ele que nos encontra, e como a Bíblia fala, não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, essa canção eu não sei em que situação o compositor compôs essa música. Como nós também não sabemos qual é a situação que você está vivendo agora. Mas nós queremos te dizer que seja qual for o problema, seja qual for a culpa que você carrega como estimação, o Senhor te alcança com a graça e com a misericórdia dele hoje. E Ele quer tirar dos teus ombros esse fardo, essa culpa, e que quer que você aceite o perdão de Deus, a salvação de Deus, a graça de Deus revelada na cruz do Calvário, através da morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. É interessante, missionário, que o Salmos 38, verso 4, diz assim: porque as minhas iniquidades se elevaram acima da minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. É interessante que, devido à falha do salmista Davi, ele se sentiu preso a essa culpa, não é isso? Muitas das vezes a falha, o erro nosso, não é isso? E ficou uma carga pesada sobre a vida dele. Então, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a culpa, de fato, ela é uma consequência natural do pecado do ser humano, não é isso? Ela nos afasta de Deus, ela rouba a nossa paz, não é isso? E destrói a nossa identidade, não é isso? Só que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que no programa de hoje, em meio a tudo isso, que nós viemos aqui no programa de hoje, apresentar para você a graça de Deus, o perdão de Deus para a sua vida, não é, missionário? Então, eu creio que a gente já vai ouvir melhor a palavra de Deus com a nossa missionária que está aqui. Antes de entrar com a Bíblia, eu vou contar uma historinha que você falou vontade, isso, eu lembrei de uma história que eu vi há muito tempo, e é interessante, Leidiane. É a história de 2 irmãos, uma menina e um menininho. E esse menininho, brincando de bola dentro de casa, quebrou um jarro que a mãe gostava muito. Ela amava esse jarro e ele quebrou esse jarro. Ele olhou para os lados, viu se a mãe... verificou se a mãe tinha visto, a mãe não tinha visto, mas a irmã mais velha viu. Aí ela olhou com o olhão para o irmão dela e falou... Fez assim, aquele gesto. Aí ele, não fala para a mamãe, por favor, não fala. Aí, não fala? Tudo bem, mas a gente vai fazer um acordo. Aí ele, deixa eu esconder logo isso aqui, deixa eu esconder. Aí ele foi esconder os cacos do jarro debaixo do sofá, para a mãe não ver. E ela disse, tudo bem, eu não vou falar para a mamãe, mas hoje você vai lavar a louça do almoço para mim. Aí ele, não, tá bom, beleza, eu lavo. Na hora do almoço, a mãe estranhou o irmãozinho lavando a louça, que era a obrigação da irmã mais velha. Beleza. Quando foi no outro dia, a irmã falou, olha, hoje tu não vai lavar, você vai varrer lavar a sua louça, não. Tu vai varrer a casa para mim e lavar a louça do jantar. E a mãe observou, e ele com medo da irmã contar para a mãe, lavou a louça do almoço, lavou a louça do jantar e varreu a casa. E isso aconteceu por a semana inteira. Ele fazendo todas as atividades que era para a irmã mais velha fazer, ele fazia. Para a irmã mais velha não contar para a mãe. Quando foi no final da semana, ele falou, agora tu vai fazer todos os meus deveres de casa, minhas tarefas de casa. E ainda vai lavar minha louça, lavar... Aí ele, eu não aguento mais isso, não aguenta? Então eu vou contar para a mamãe. Ele, não, eu não aguento mais isso, eu mesmo vou contar para minha mãe. Aí correu na mãe, eu preciso confessar uma coisa para a senhora. E contou o que tinha feito. Aí a mãe calmamente falou, meu filho, eu vi no dia que você
quebrou o jarro. E eu perdoei você. Eu não ia brigar com você. Agora eu queria ver até quando você ia viver sob o jugo pesado que a sua irmã colocou sobre suas costas. Até quando você ia carregar essa culpa, sendo que eu já te perdoei no mesmo momento. Então, às vezes acontece isso conosco. Nós levamos o preço, pagamos um preço alto, porque nós não queremos confessar para o Senhor Jesus a nossa culpa. Quando Ele mesmo já nos perdoou no Calvário. Não, que é a prova máxima do amor de Deus por nós, foi entregar seu Filho Jesus no Calvário. Nos dando, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos dando direito à vida eterna e à salvação da nossa alma. E eu aprendi muito com essa história, porque isso acontece conosco diariamente. A gente às vezes tolera, suporta o inimigo das nossas almas nos acusando pelo erro que cometendo, sendo que o Senhor Jesus já perdoou. Se eu me arrependi e pedi perdão ao Senhor e evito o pecado, o Senhor Jesus já me perdoou daquela culpa. Porque nós de nós mesmos, presbiteraldo, nós não conseguimos ser salvos, mas é pela graça, é pelo favor imerecido do Senhor. Glória a Jesus. Muito interessante, missionário, porque em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se além de nos perdoar, Ele nos purifica de toda iniquidade, ou seja, de toda acusação, de toda culpa. O nosso Jesus, que é a graça, Ele vai nos purificar. Então, você que está aí nos assistindo, não é isso, em meio às culpas das suas falhas, dos seus erros, entenda que se você confessar, como a missionária deixou bem claro, não é isso? Você vai alcançar a misericórdia, o amor de Jesus para com você. Vamos ler a palavra então, presbítero? Ou vamos ouvir mais um pouquinho a canção? É um detalhe interessante, missionária, que Deus, o desejo dele não é só nos perdoar, não, é restaurar as nossas vidas. Isso é muito interessante, que eu aprendi nessa sua história que você contou. Muito interessante. Restaura, nos perdoa, Isso. Nos restaura, nos reconcilia com Ele. Exatamente. E deixa uma coisa muito clara, não tem nada oculto. Isso. Deus sabe de todas as coisas, inclusive os motivos, a intenção, os motivos que o levaram ao fracasso, ao erro. E isso também nos mostra que somos falhos mesmo, né? Exatamente. E como aquele jarro que foi quebrado na historinha, nós também somos quebrados, né? Muitas das vezes as dores, os sofrimentos nos quebram, a ponto que é o Senhor Jesus mesmo que tem que nos fazer de novo. E Ele não remenda os cacos. Ele faz um novo jarro, Ele faz um novo ser, uma nova pessoa. Então o perdão, ele nos conecta com Deus de novo, missionária. Conecta com Deus de novo. E Ele quebra todas as correntes da culpa. Aleluia, Ele quebra tudo. É interessante assim, porque o pecado é o grande causador dessa... Como é que a gente fala? Desconexão. Isso, desconexão, isso. Desconexão, tipo quando a gente está no celular, que fica procurando rede, desconectado ali. Então, o pecado é o que nos desconecta com o nosso Criador. Então, Jesus veio, morreu por nós, para nos reconectar novamente com o nosso Criador. E é interessante, presbítero e Leidiane, e você que está em casa, que nós, por nós mesmos, nós somos incapazes de fazer a nossa salvação. Nós não temos suficiência em nós para ser salvo. Nada que você faça. Você pode ser o melhor dos homens, a melhor das mulheres, sabe? O mais sábio, o mais inteligente, o mais intelectual, o mais conhecedor da Bíblia. Aquela boa mulher que dá esmolas, que cuida, que ama. Nada que você faça é suficiente para você alcançar a salvação. A salvação ela só é alcançada através da graça, misericórdia de Deus, que foi o quê? Entregar o seu Filho para morrer por nós. Vamos ler Efésios, presbítero? Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Você pode ler, presbítero, por favor? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículos 8 e 9 do mesmo capítulo agora. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós,
É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia ela é muito clara. Sabe o que é interessante, presbítero? Quando o senhor leu aqui no versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos. Morto faz alguma coisa, presbítero? Faz nada. Morto faz alguma coisa, Leidiane? Então, nós estávamos mortos, ninguém podia fazer nada. Não tinha nada que nós podíamos fazer. Mas Ele fez o nosso lugar. É interessante que a Bíblia fala que da morte de Jesus como morte vicária. A morte vicária é uma morte substituta. Ele me substituiu. Ele substituiu você. Né? Ele morreu no nosso lugar. Não foi uma morte compensatória. Não, porque se fosse compensatória, a gente poderia morrer novamente. Estamos falando da morte do pecado, da ação do pecado em nossas vidas. Então, Ele morreu no nosso lugar para poder nos resgatar do poder da morte. Que coisa linda, né? Nós já temos falado disso algumas vezes, presbítero Heraldo, o poder da morte de Jesus. E o sangue derramado no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, continua com o mesmo poder de estar limpando, purificando os nossos pecados. Por quê? Porque Ele morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu naquele lugar. Nós não precisamos mais nos preocupar com isso. A salvação Ele nos já garantiu na cruz do Calvário. Isso é lindo demais. E eu anotei uma coisa aqui muito interessante, que diz assim: Deus lançou sobre Ele toda a nossa iniquidade. Ele levou sobre o madeiro os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. E ali estava pagando a nossa dívida. Todos nós tínhamos uma dívida e Ele pagou. Pagou por amor. E muitos de nós ainda nos culpamos por algo que Deus já fez por nós, que foi nos salvar. E nos resgatar de uma situação que somente Ele podia, que nós, por mais que quiséssemos, não poderíamos, que era alcançar a salvação das nossas almas. E quando a gente pensa nisso e vemos muitos ainda sofrendo a culpa do pecado, por algo que, às vezes, sabe, eu não sei qual é a sua situação em casa, você que está aí, talvez esteja se culpando por algo, não, Deus não vai me perdoar nunca por isso que eu fiz. Não, a minha família, meu pai, minha mãe, minha mulher, meu marido, nunca vão me culpar. Nunca vão me perdoar. Meus filhos nunca vão me perdoar. E saia desse lugar. Confesse o seu pecado, porque o mais importante é o que Deus pensa de nós. Né, presbítero Heraldo? E você não é o seu erro. Você não é o seu pecado. Deus não olha para você com o seu pecado. Deus te olha como um homem e como a mulher que Ele projetou que Ele quer que você seja. Então, a culpa, presbítero, é uma ferramenta que o inimigo das nossas almas tem usado, Leidiane, para aprisionar muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos irmãos, carregando uma culpa desnecessária, porque Jesus já levou no madeiro o peso do nosso pecado e nos limpou, nos purificou com o seu sangue derramado no Calvário. Aleluia. Glória a Jesus. Então, missionária, esse texto que você leu faz com que a gente entenda de maneira bem clara que a graça ela é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Jesus, Ele se entregou, não é isso? Deus fez isso através do seu Filho Jesus. Não é isso? Permitindo Ele morrer no madeiro, como a missionária já falou, em morte de cruz, se tornou maldito, se tornou muitas coisas ruins, para que eu e você, que está aí do outro lado, tivesse esse privilégio de nos conectar com Deus de novo, não é isso? E no final do versículo fala, e isso não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus. Dom de Deus. É um dom de Deus. Então, se alguém te oferecer uma salvação, Leidiane, se alguém te oferecer uma salvação, meu amado, que você tem que fazer alguma coisa para obtê-la, não vem de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus.
Porque Deus não precisa de ajuda. Jesus não precisa de ajuda para te salvar. Deus não precisou de ajuda para te salvar. O sacrifício dele é suficiente. O amor do Pai é suficiente. Então, nada que possamos fazer ajuda Deus a nos salvar, porque a salvação já nos foi dada. Ela é um dom. E como o presbítero falou, a graça é um favor que nós não merecíamos. Porque quem de nós merecia ser salvo? Nós não merecíamos. É tão somente pela misericórdia, bondade e graça de Deus sobre as nossas vidas que fomos alcançados. Então, querido, se alguém te oferece uma salvação, que precisa que você faça alguma coisa, então reconsidere. Venha para a palavra de Deus. Busque nas Escrituras resposta que você vai encontrar. Que a salvação em Jesus, a morte de Jesus na cruz é suficiente para te resgatar da lei, do pecado e da morte. Glória a Jesus. Então, missionário, onde o pecado tenta nos parar, vem a graça de Deus para nos levantar. Até rimou, né? Então, talvez o pecado está tentando te parar, te deixar cabisbaixo, mas nós vemos aqui, como o missionário está deixando bem claro, a graça de Deus quer te levantar, a graça de Deus quer te abençoar. É pela graça, é através da graça que você tem o privilégio de ter a sua vida restaurada por Deus. Só que é interessante, missionária, porque a graça, talvez os nossos amigos estão ouvindo, eles não são crentes, eles ficam, então é fácil demais. Então quer dizer que eles podem entender que a graça é permissão para nós pecar? A graça, se tem a graça, eu posso errar, eu posso falhar. Não. A graça não é permissão para você errar, para você pecar. Não é isso? Mas é o poder de Deus para você recomeçar. Mas eu errei, recomece. Eu errei de novo, recomece. Recomece, mas nunca pare, nunca fique aprisionado na sua culpa, no seu pecado. Porque o desejo de Jesus, que é a graça, é te erguer, né, missionária? E é interessante porque a Bíblia, ela não deixa ninguém em dúvida, né? Glória a ela Jesus. fala disso com aquela mulher que foi pega em adultério, que queriam apedrejar ela. Os irmãos da época, né? Porque Exatamente. A maioria eram religiosos, né? E eles estavam fazendo ali, era o cumprimento da lei. Eles não estavam fora da lei. Isso. Né? Eles estavam querendo cumprir a lei, que era apedrejar aquela mulher. E é interessante que estava só a mulher, não estava o homem, né, Leidiane? Estava só a mulher. E a lei era para os dois. E após o Senhor Jesus perguntar quem não tem pecado, atire a primeira pedra, todo mundo foi embora. O único que não tinha pecado, que era Jesus, foi o que perdoou aquela mulher naquele momento, que salvou não somente do seu erro físico, que foi o adultério, mas salvou a sua alma, resgatando dela, tirando dela aquela culpa que ela carregava com ela. E ele falou, vai e não peques mais. Então, a Bíblia não deixa dúvida. A graça está aí, ela nos alcançou, mas porque somos salvos, porque fomos alcançados pela graça, nós tentamos não pecar, fugimos do pecado. Porque se dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando, como a Bíblia diz. Mas a gente tenta viver uma vida de acordo com o Senhor, com que a palavra nos orienta, né? Pedindo a misericórdia de Deus sempre sobre as nossas vidas, para que Ele, com a sua graça, nos abençoe, nos fortaleça, que possamos vencer as nossas falhas e que não podemos esquecer nunca que Ele está conosco para nos ajudar a vencer a nós mesmos, o mundo e o pecado, para alcançarmos então um dia estar com Ele. Mas que fique claro que nada que façamos, se porventura vivamos uma vida sem pecado nenhum, mesmo assim, nós não temos a salvação das nossas almas pelos nossos méritos, porque o mérito é somente dele. Nada que façamos nos dá direito à salvação. Somos salvos tão somente pela graça, misericórdia do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Então, existe um caminho aberto por Cristo para você. Chama-se graça. Não é isso? E você que está aí do outro lado, não é isso? Que você sinta-se o desejo de, através desse programa, porque nós estamos fazendo isso para com você,
convidando você, não é isso? A deixar o peso da culpa e a andar na leveza pela graça de Jesus, não é isso? Receber o perdão que vem de Jesus, porque hoje, através desse programa, a graça te chama, a graça que é Jesus te chama. Então você que está aí do outro lado, talvez nesse momento deseja se reconciliar com Jesus, deseja aceitar esse Jesus aí do outro lado, nós queremos orar por você, não é isso? Nós vamos fazer uma oração por você, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar, não é isso? Que através desse programa Jesus falou ao seu coração. A graça nos tira do chão que o pecado e a culpa nos jogou. O pecado nos joga no chão e a culpa quer nos manter lá, prostrado. Mas a graça de Deus, ela nos alcança onde quer que estejamos. Não há pecado que o sangue de Jesus, que a graça de Deus não perdoe. Não há lugar distante que a mão de Deus não alcance e nos tire de lá. Então, seja qual for o pecado, seja qual for a culpa, Deus tem perdão para você. Deus tem salvação para você. Porque a graça do Senhor te alcança. E o seu sacrifício é suficiente para que você tenha uma vida plena ao lado dele. Não uma vida perfeita, né, Heraldo? Porque perfeição é só no céu. Mas nós, quando caminhamos com Jesus, sabemos que temos a certeza que temos um ajudador, o Espírito Santo, que nunca nos abandona e nos ajuda nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Então vamos cantar? Vamos cantar mais um hino, vamos adorar o Senhor com a Leidiane com mais uma canção. E esse hino fala de uma coisa muito especial. O dia que Jesus vai voltar, né, Leide? Para buscar a sua igreja. Nós que fomos alcançados pela graça, pelo perdão do Senhor Jesus, pela misericórdia dele em nossas vidas, temos convicção que o mesmo Jesus que subiu um dia para o céu, à vista de seus discípulos, e prometeu que um dia vai voltar, nós cremos piamente que ele vai voltar e nós vamos subir com ele. Então, nosso convite é esse, que você venha fazer parte desse povo que um dia vai subir para o céu com o Senhor Jesus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. A juventude desta igreja e as irmãs dos livros de oração que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Então, querido, assim, com base em tudo que a gente conversou hoje, né, Leidiane? Nós queremos te falar que Deus, ele te oferece um novo caminho, não baseado no que você viveu, na sua culpa, no seu pecado, mas baseado no que Cristo fez no Calvário, que foi entregar a sua vida por você. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele,
crê e aceita esse favor imerecido do Senhor Jesus, que é o perdão do teu pecado, a graça de Deus sobre a tua vida. Aceite-o como o único e suficiente Salvador. Entregue a tua vida para Ele e deixe tudo com Ele, que Ele no seu tempo vai fazer de acordo com a vontade dEle e que é o melhor para a sua vida. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado por mais um programa Âncora da Esperança. Já estamos chegando ao finalzinho. Louvamos a Deus pela vida da missionária Alexane Cisnando, a cantora Leidiane Barros, que esteve com a gente nesse programa. É isso, e juntos nós estamos levando a graça até o seu lar, até o seu coração. Mas neste momento, nós queremos deixar a irmã Leidiane com as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao presbítero Heraldo, a irmã Alexânia, agradecer o convite, né, da nossa pastora também, irmã Alzira, que nos fez esse convite, nos confiou, né, para mim é um privilégio. Eu quero agradecer a eles e a você, telespectador, queridos ouvintes, que estão aí do outro lado, nos acompanhando, tá? Uma paz do Senhor e uma boa noite de salvação. Amém? Glória a Jesus. Eu quero convidar a nós estarmos orando, não é isso? Mas a missionária Alexandre também pode ficar à vontade para suas considerações. Só pedir para você nos ajudar divulgando o programa, para que essa palavra chegue a mais corações, a mais vidas, e que vidas possam ser alcançadas através da misericórdia e da graça de Deus. Nos ajude, curta, compartilha e seja canal de bênção para o nosso ministério, para o nosso programa, em nome de Jesus. Exatamente, é um programa abençoado que está ao ar todos os sábados aqui no YouTube, não é isso? É um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás, seu pastor-presidente, pastor José Hamilton de Amarante, e a sua esposa missionária Alzira, que é a idealizadora desse programa, que é bênção de Deus. Mas eu quero convidar vocês a estar orando, não é isso? Mais uma vez, louvar a Deus pela vida da missionária Alexânia, da cantora Leidiane, e não podendo deixar de louvar pela vida da irmã Andreane Monteiro, que está ali nos bastidores. Nós também louvamos a Deus por sua vida, viu, presbítero? Glória a Jesus, isso é amém. bênção, isso é uma bênção. Deus seja louvado. Então, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Vamos pedir para a Leidiane orar hoje, né? Encerrando o trabalho. Pode Glória ser, a Jesus, presbítero? fica à vontade. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui falando do teu amor, Senhor amado. Que vidas, Senhor, venham ser alcançadas, que vidas venham ser restauradas, curadas, fortalecidas, Senhor, em Ti, meu Deus amado. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos também, Senhor, a Tua provisão, meu Senhor, a cada dia. Amém e amém. Amém. Então, até sábado, se Deus quiser. Sou eu.